Você está vivendo um momento decisivo da tua existência na terra. Você está vivendo um momento decisivo na sua existência aqui na terra. A Bíblia diz, querido, que nossa vida, ainda que possamos viver 70, 80, 90, 100 anos, ainda assim será como um sopro, um nevoeiro. Dentro da eternidade que é Deus, a Bíblia diz que a nossa vida, ela é um sopro. Por isso eu penso, querido, que muitas coisas já vividas, elas serviram de aprendizado para cada um de nós. Nesse curto período da nossa existência, eu penso que todos aqui, num particular, no olhando a sua própria vida, vai encontrar com certeza coisas, situações, escolhas que não foram a maneira certa, pastor. Comecei errado. E até um ditado que diz: se começa errado, termina errado. Fiz escolhas que não devia. Tive que recomeçar. E a misericórdia do Senhor me envolveu. A bondade dele trouxe para mim de novo o sonho do recomeço. E nós recomeçamos. Mas o fato é, querido, que nesse momento tão decisivo da tua vida, da tua existência, eu penso que você deveria escolher já melhor as pedras que o Senhor está colocando nas tuas mãos. Porque até quando iremos começar e não terminar? O desafio não é o abrir, o desafio é o abrir e manter a porta aberta. Porque num primeiro momento, querido, os homens são tomados de um ímpeto que eles têm aberto tantas coisas. Em todas as áreas da vida. Às vezes se abre um relacionamento e diz que é para a vida toda e poucos dias já não é mais. Às vezes se escolhe uma profissão e depois de poucos dias diz já que não é mais. Até mesmo a igreja. Alguns dizem que se converteram, mas não é uma mudança genuína para mudar de direção e dizer: esse é o meu caminho, ainda que seja um caminho mais estreito, apertado, difícil. Alguns escolhem o caminho da conversão e quando a coisa fica estreita, eles dizem: não, mas não é isso aqui, eu vou voltar. Era largo aquele caminho, era mais fácil. Eu escolhi esse caminho, pastor, porque eu entendia que a coisa ia ser mais leve. Mas o fato é, querido, que para andar nesses estreitos caminhos, quanto mais bagagem você carregar, mais pesado fica o fardo. E é por isso que Jesus disse: olha, deixa teu fardo que é pesado, você está levando muita coisa que não precisa carregar. Toma o meu que é leve e suave. Já estou ministrando. Toma o meu que é leve e suave. Na jornada que nós não sabemos quanto tempo vai durar. Ai, querido, um tijolo a menos é um peso, hein? É por isso, querido, que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui essa noite para dizer a você que a misericórdia te seguiu para você recomeçar muitas vezes. Mas agora, querido, você vai recomeçar para construir. Essa coisa não vai cair mais, amado. Essa coisa não vai cair mais. Diga para o teu irmão: você vai recomeçar, mas você vai terminar a obra que o Senhor confiou na tua mão.
Do que você está falando? Estou falando de uma coisa que vai começar nova. Porque o que Ele está me dizendo é de uma coisa nova. Amém, querido? Ai, pastor, mas tantas vezes eu recomecei, Ele foi bom, é verdade? Ele teve misericórdia, querido, bondade e misericórdia, elas vão continuar na tua vida. Mas o plano, o projeto de Deus para você, não é que você possa viver, querido, esse breve tempo aqui na terra apenas recomeçando. Ai, cheguei até o segundo degrau e agora eu estou descendo de novo, e aí eu ganho força e eu subo de novo. Ah, ok, eu não estou voltando mais para a velha vida, mas também subindo não estou. O plano de Deus para você é maior. No topo da escada Ele está. Ah, querido, no topo da escada Ele está. Cada degrau é mais proximidade, é mais intimidade. Cada passo que eu dou é mais perto dele que eu estou. Ah, isso me interessa. Ah, você também. Mais próximo dele. E quanto mais degraus você vai subindo, querido, mais o mundo tenta te atrair. Desça para ver o que acontece aqui embaixo. Eu escolhi olhar para o alto. De lá vem o meu socorro. E de lá vem a minha esperança. Porque a fé que eu depositei nele, Ele falou comigo, Ele falou o meu coração. E a palavra de fé, querido, ela produz em nós esperança. O que é fé? É uma palavra dada, André, que você guarda e você sabe, é ela. Ela é para a nossa vida, ela fala da minha existência, ela fala da minha família, ela fala do porquê que eu nasci. Mas conforme você vai caminhando, você precisa manter a esperança. O que é a esperança? É a estrela desenhada no céu. O que você falou? Eu falei que a fé foi quando Deus colocou no Abraão e disse para ele: olha, eu vou colocar você como pai de muitos. Por um momento, querido, ele questionou, mas depois ele creu. E para manter a esperança, Deus fez uma tela. Chamou ele para fora, pintou o céu de estrelas. Aí você não vai me dizer que lá no início de tudo, ele já pensou no Abraão olhando para o céu. Você olhando para o céu, o Abraão olhando para o céu, nada se esconde dele. Ou quando você olha para cima e diz: mas que lua linda. Você está glorificando quem? O Criador. Então, para manter a esperança no Abraão, ele disse: eu vou pintar o céu de estrelas. E você vai olhar para cima e toda vez que você duvidar, traz a esperança. Não dá para contar. Mas quem mais viu? Ai, querido, o importante é você ter visto. Quem mais viu o projeto que ele falou com você? Quem mais viu? Eu vou te dizer uma coisa, querido. Às vezes a coisa está tão evidente para você, mas nem o marido, a esposa, os filhos estão bem do lado e não conseguem enxergar. É porque essa coisa, querida, ela nasce no coração. Nasce a partir de uma fé. Uma semente que crê que esse Deus está no fim da história. Quando eu subi no altar e comecei a adorar, eu vi, querido, e o Espírito Santo disse: Ele está no fim da história. Se bem que Ele está no começo, se bem que Ele está aqui agora. Mas para nós é interessante, querido, saber que Ele está no final. Porque se Ele está aqui agora e está no final, Ele estará comigo, porque eu escolhi andar com Ele. A única chance nessa caminhada toda dele não fazer parte da minha vida, somos nós que escolhemos não estar com Ele, porque Ele já escolheu. Eu estarei com vocês
até a consumação de tudo. Ele é com você, amado. Diga para o teu irmão, Ele é com você. Ele é com você, Ele é com você. Eu mudei de direção, eu me converti, eu estou certo, esse é o caminho. É por isso que eu estou andando nele. Há muitos dentro das igrejas, e eu não preciso ir muito longe, querido, é triste dizer, mas às vezes no nosso meio, pessoas que até se converteram, mudaram de direção, mas que não estão convictas de que este é o caminho. Querido, de uma coisa eu tenho certeza: para aquela vida eu não volto mais. Você também? Ai, querido, glorifica a Deus, amado. Ai, conta para quantos você puder. Daquela vida eu não volto mais. Para aquela vida eu não volto mais. São homens e mulheres assim que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, vai começar, querido, nesse momento decisivo da tua vida, que você está certo de andar com Ele. Você não vai assistir andando com Ele as obras das suas mãos. O que você falou? Você não vai assistir andando com Ele as obras das suas mãos. Mas no plano de Deus, ao andar com Ele, ao caminhar com o Espírito Santo, Ele te fez participante. Ele incluiu você no projeto. Vai caminhar trabalhando. Ai, que coisa maravilhosa. Ai, eu vou caminhar o que? Assistindo? Não, querido. Vai caminhar trabalhando. Alguém aqui interessado em ser servo no caminho? Amém, querido? Diga para o teu irmão, mas diga cheio de fé: nós vamos caminhar trabalhando. Nós vamos caminhar trabalhando. Nós vamos trabalhar. Então o Senhor vem e entrega sonhos, projetos à nossa vida. E aí, querido, se você tiver o conhecimento que o Salomão pediu, ai, pastor, aquele conhecimento de saber tudo, não, querido. No original, o conhecimento que ele pediu foi discernir o que Deus falava. Quando o Senhor disse para ele: pode pedir o que quiseres, ele disse: eu quero conhecimento. Preste atenção, querido. Eu quero conhecimento. Eu quero discernir o que o Senhor fala. Eu quero ouvir. Eu quero entender. E eu quero praticar o que o Senhor fala. Aquilo agradou o Senhor. Você quer mais do que ouvir a minha voz, você quer compreender. Então eu farei de você o homem mais sábio que já existiu. Eu vou colocar entendimento, a ponto de você discernir tudo. E se você colocar em prática, tudo te irá bem. E foi assim que aconteceu. Ele começou a ouvir a voz de Deus de uma maneira muito especial. A ponto do Senhor colocar dentro do projeto dele o homem que faria o primeiro templo, onde a glória de Deus iria se apresentar. O que você falou? O primeiro homem que faria um templo, onde a glória de Deus iria se apresentar. A dispensação era outra, e o Senhor, querido, de tabernáculo, de tenda, de arca, agora Ele está num templo, onde quem vai ter o privilégio de construir é Salomão. Se bem que o sonho não nasceu no coração dele, mas nasceu no coração do pai. A Bíblia diz que Davi estava no seu palácio. Vou contar a história brevemente para você, antes de ler o texto de hoje.
A Bíblia diz que Davi estava no palácio, e ele contemplava tudo. Ele agora era rei de Israel, de todo Israel. Ele está no templo, ele está olhando, querido, a perfeição que é o seu palácio. Eu penso que as suas roupas, a sua coroa, os seus servos, a comida, tudo era muito perfeito, digno de um rei. Mas ele olha aquilo, querido, e por um momento, ele tem um pensamento que sai do coração dele, e ele diz: mas eu estou morando nesse palácio, tão pomposo, tão cheio de riqueza, e o meu Senhor está numa tenda. A arca estava dentro de uma tenda. Ele chamou o profeta Natã, e ele compartilhou com o Natã aquilo que ele estava sentindo. Ele disse: Natã, venha cá. Eu moro nesse palácio, com todo esse luxo, com toda essa riqueza, todos me servem, mas o Senhor está numa tenda. Eu gostaria tanto de construir uma casa, um lugar tão glorioso, ainda mais majestoso para o meu Deus. Que prazer eu tenho de estar aqui e ele numa tenda. O Natã era muito sábio. Olhou para o Davi e disse somente para ele: executa o propósito do teu coração, vai adiante. Esse propósito é tão maravilhoso. E o Natã deixou, foi dormir. A Bíblia diz, querido, que à noite o Senhor veio e se encontrou com o Natã. Está lá em 2 Samuel capítulo 7, depois você lê em casa. E aí o Senhor vem para o Natã, o profeta, e diz: você sabe aquela coisa que o Davi falou? Nunca nenhum homem pensou nisso. Até aqui nunca ninguém havia pensado nisso. Eu gostei do que ele falou. Embora não vai ser ele quem vai construir, mas eu vou honrar o que ele disse. Eu farei dele um reinado sem fim. O reinado de Davi não terá fim. E eu vou fazer da descendência dele a descendência mais bendita que já houve na terra. Ele não vai construir, porque eu penso que daquelas mãos de guerra, de batalha, de sangue, eu vou escolher outras mãos, mas eu vou honrar o coração dele. O Natã no outro dia foi e contou para o Davi: o Senhor mandou te dizer que é muito bom o projeto que você tem no seu coração. Está alinhado com o meu projeto. Querido, Deus ama quando os nossos corações estão alinhados com o coração dele. Não tenha projetos sem Deus. Não tenha projetos onde Deus não está. Não tenha projetos onde Deus não é honrado. Não tenha projetos onde o seu eu vai aparecer mais do que o próprio Deus. Não tenha projetos, querido, que você se vanglorie. Tenha projetos para a honra e para a glória do nosso Deus. O Natã contou tudo para o Davi. E mesmo sabendo que não seria ele quem iria construir, ele disse: maravilhosa essa palavra. A linhagem que sai de mim farás esta obra grandiosa. E foi aí, querido, que Deus então fez com que aquele sonho no coração de Davi fosse possível através das mãos de Salomão. Salomão, querido, nasce e ele é escolhido debaixo de uma guerra. Se você ver a história, querido, quantas adversidades para que Salomão não assumisse. A família de Davi é uma das famílias mais tumultuadas em guerra. Ainda que você diga, mas ele errou. Querido, eu penso que
O inimigo queria, na verdade, impedir o reinado de se prolongar. Até aquilo que Deus estabeleceu é o que aconteceu. Salomão assume, e aí vem no coração dele de novo, querido, aquilo que já era projeto do pai, aquilo que o pai foi ensinando. O menino ia crescendo, o Davi ia amontoando coisas, e eu penso que as histórias que Davi contava para ele era: você um dia vai construir, você vai usar essa madeira, você vai usar esse ouro, você vai usar esse material que está sendo guardado. A seu tempo Deus vai te usar. Chegou o tempo, querido, de construirmos obras para Deus. De quem que você está falando? Estou falando de você. Querido, chegou o tempo de construirmos obras para Deus. Chegou o tempo de construirmos obras para Deus. Repita isso: chegou o tempo em que eu vou construir obras para Deus. Quando é que isto vai acontecer, pastor? Quando as obras pequenas das nossas vidas não tomarem, não roubarem mais a nossa fé. Porque os projetos de Deus são maiores. Porque as obras de Deus, o homem, querido, não tem o pensamento, não tem o coração tão grande para pensar como Deus pensa. Ele compartilha seus sonhos. Embora Davi tivesse dito, querido, na eternidade de Deus, foi o próprio Deus. E Davi depois orando, recebendo Natã, a revelação que o profeta havia dito para ele: o Senhor me visitou e mandou te dizer: Davi, não vai ser você quem vai construir, vai ser seu filho, vai ser sua geração, mas você será um reinado eterno. Deus amou o que você disse. Ele correu para a tenda, ele se ajoelhou diante da arca e ele disse: o Senhor me sondou e o Senhor conhecia tudo. Na verdade não é um sonho meu, é um desejo do teu coração, que foi colocado no meu coração. Na verdade é bondade sua, isso não partiu de mim, eu não seria capaz. Ele reconheceu que tudo tinha vindo de Deus. O Senhor apenas compartilhou, e eu pude entender. Ele se alegrou, querido, porque ele entendeu o Senhor. Pastor, quando é que Deus vai entregar projetos verdadeiros na minha mão, na minha vida? Quando você souber lidar, querido, com os pequenos projetos cotidianos que você tem. Porque às vezes, querido, com essa pedrinha você já está pensando em voltar. Com essa coisa tão pequena, você já disse que, será que é o caminho? Quanto mais se o projeto que você estiver representando for algo de fato de Deus. Ele quer confiar coisas maiores a você. O que você falou? Ele quer confiar coisas maiores a você. Ah, querido, em nome de Jesus, diga quantos você puder. Ele quer confiar coisas maiores a nós. É por isso que eu disse para você, querido, que o momento é extremamente importante e delicado. O Espírito Santo quer saber de mim e de você, é realmente o que você quer? Me servir, em crise, fora de crise. Ouvirei dos teus lábios, com fruto na videira, sem fruto na videira. Ouvirei dos teus lábios, que você insiste em me adorar, em me servir.
ou você vai continuar inconstante. Não tenho tempo a perder com a inconstância. Eu preciso de homens e mulheres que realmente saibam quem eu sou, aonde eu estou e aonde você vai me encontrar. Estou falando de fé e estou falando de esperança. Estou falando de projeto, estou falando de condições e garantia. O que você falou? Diga: projeto, condições para realizar esse projeto e uma garantia de um Deus fiel. Qual é a garantia que esse projeto vai dar certo? Um Deus fiel. O credor do alto. Um projeto. No caso dele, um templo, onde Deus estaria morando. Com que condições? Já vou te falar. Salomão, para essa coisa ser executada, eu vou te falar o que você precisa fazer. Mas será que vai dar certo? Eu sou a garantia. Pense em qualquer projeto na tua vida. Pense em qualquer projeto na tua vida. Pense em qualquer projeto na tua vida. Ai, querido, se estiver alinhado com o coração de Deus, se for algo, querido, para a honra e glória dEle, se você, querido, seguir as condições, que eu já vou te dizer quais são, a garantia você já tem. Ele é vencedor. Ele é vencedor. Ele é vencedor. Abre em 1 Reis capítulo 6. 1 Reis capítulo 6. A misericórdia dele dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Você encontrou, querido, 1 Reis 6? No verso 11, do capítulo 6 de 1 Reis diz: então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a esta casa, qual era o projeto? Diga: uma casa. Diga para o teu irmão: o projeto era uma casa. Olha o que Deus diz para ele: quanto a esta casa, a este projeto que tu edificas. Se você andar, querido, aqui ele começa a colocar as condições para esse projeto. Se você andar nos meus estatutos, se você fizer os meus juízos, se você guardar os meus mandamentos, andando neles, eu não estou falando que esse caminho, querido, é para você participar, andando neles, olha o que ele diz: eu confirmarei. Oh, palavra bendita. Eu sou a garantia. Eu confirmo para contigo a minha palavra. E olha, esta palavra foi dada ao teu pai Davi. E eu não me esqueço daquela coisa que teu pai sonhou, que agradou meu coração, e que nós dissemos em aliança: vamos fazer. Eu habitarei no meio dos filhos de Israel, e eu não desampararei o meu povo, o povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa, e ele foi aperfeiçoando. Derrubando parede? Não, querido, ele sabia bem qual era o projeto. Aliás, ele foi melhorando.
Chega um tempo na nossa vida, querido, que nós precisamos edificar algo para Deus. Eu não quero chegar no final dos meus dias e dizer: ai Deus, a tua misericórdia, a tua bondade me seguiu o tempo todo. É verdade. Mas dizer, querido, que eu fui levantando, derrubando, levantando, derrubando, levantando, derrubando, dizendo que me converti e andando para trás. Agora a coisa é séria, mas andando para trás. Querido, em nome de Jesus, eu vim dizer diante do meu Deus e diante dessa igreja: minha história não vai ser assim. De um começa e não termina, de um aceita, mas não anda conforme a palavra que disse, a ponto de Deus confiar algo maior. Eu já experimentei ele é experimentado. Ele não negou o meu nome. Quando eu experimentei ela não negou o meu nome. Eu até permiti que o mundo fizesse o convite, mas o amor agora dele é meu. Ele não me troca por nada. Eu tenho permitido que coisas, que luzes, possam até chamar atenção, mas ele não volta. Ele não troca a palavra de louvor por reclamação. Ele continua crendo. De quem o Espírito Santo está dizendo isso essa noite? Se você quiser colocar nome, homens que têm projetos para a honra e glória dele. Aí foi bondade dele me incluir nisso, viu, pastor? Porque ele poderia muito bem ter feito sozinho. É verdade, ele é Deus, ele é Senhor. Ai, querido, se não existir você, ele continua sendo Deus. Mas se não existir ele, nós estamos perdidos. Ele me incluiu. Diga para o teu irmão: ele te incluiu. Em quê? Diga para o teu irmão: num projeto, irmão. Num projeto. Ai, pastor, coisas grandes. Ai, querido, vou te dizer, hein? Às vezes o que é grande para os homens é nada para Deus. Eu não estou falando de uma coisa sobrenatural, de você construir uma torre em Jaguariúna para ser a maior torre do mundo. Não é disso que eu estou falando. Não é de um edifício, não é de ruas inteiras, calçadas com diamante. Ai, querido, vai chamar atenção. Inclusive da bandidagem. Não são dessas obras que eu estou te dizendo. Estou falando de alguém que está olhando e de repente diz: está tudo muito lindo, num conforto essa casa, mas eu quero fazer algo para ele. Um palácio? Não, querido, ele já tem você. Não é o caso. Hoje ele já tem a casa favorita. Hoje você já é a casa favorita dele. Não estou falando de uma casa, viu? Porque ele já tem você. Diga para o teu irmão: ele já tem você. Ai, pastor, então me diz. Você está me deixando confuso. Ai, querido, em nome de Jesus, se ele está em você, para um pouquinho e ouça então o que ele tem a te dizer. Porque certamente ele vai incluir você no projeto dele. E qual vai ser a condição? Ouvir, seguir, praticar. Algo que eu penso que você talvez já saiba. Mas isso dá certo? Ele é a garantia. Deu certo,
dá certo e dará certo. O que você falou? O mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga, deu certo, dá certo, dará certo. Um Deus que não falha. Um Deus que não falha. Querido, em nome de Jesus, eu vim essa noite dizer para você: tem um projeto de novo em mente. Em que área? Na área que Ele compartilhou a você. Não tenha medo de viver os propósitos, os projetos de Deus. Quais as condições? Servi-lo? Segui-lo? Algumas vidas, querido, quando elas são desafiadas a andar na correção, alguns têm me dito: ai pastor, mas isso é uma coisa hereditária, viu? O que você está falando? Não, porque meu avô fazia isso. Meu pai também fazia isso. Por isso que eu estou fazendo. Querido, eu creio em maldição hereditária sim. Nós até ensinamos a desfazê-las na escada da fé. Mas dizer que a minha escolha é hereditária, eu posso dizer não. Meu avô fez, meu bisavô fazia, meus pais faziam, mas eu digo não. Cessa, para, acabou. A partir da minha geração, os meus filhos serão benditos na terra. Cessa! Eu não posso dizer, querido, cheio de Deus, que a coisa vai continuar. Cessa. Cessa. Quando você estiver tão convicto disso, de que você é diferente daqueles que estão à sua volta, quando você estiver convicto, Deus vai dizer: ó, eu vou compartilhar algo com você. Algo que eu tenho dentro de mim. E eu decidi usar você. Oh, coisa poderosa. Aí Ele te visita. Aí Ele te entrega. Aí você sabe bem, querido, por que você nasceu. Porque nasceu para um encontro com Ele. Com que idade? Ah, querido, sei lá. Samuel era adolescente. José, um rapazinho. Eu não sei, querido, em que momento Deus colocou uma semente dentro de você, que te encheu de esperança. Pastor, pode acontecer o que for, eu tenho algo dentro de mim. Ele me colocou uma fé que mantém minha esperança. E eu vou viver. Isso é ilusão? Não, querido, isso é esperança, fé. Não estou falando de ilusão, não. Então me diz, qual a certeza? Ele. Oh, mas como você está insistindo hoje? Você não disse uma palavra, né? Ele. Eu vi Ele no fim da tua história. Te deixou pelo caminho? Ele não é Deus que abandona. Ele não é Deus que abandona. Me prova. A cruz foi até o fim. Ah, mas ele orou lá, se possível, passa de mim. Você não oraria? É possível ter uma outra forma? O que Deus disse para ele? Não é possível. Então eu continuo. Qual é o projeto? Salvá-los. Mas vai doer.
Aceito. Vai ser injustiçado. Aceito. Vai morrer no madeiro. Aceito. Vai dar tudo para aquele que não tem nada. Aceito. O que você teria para dizer para ele? O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Estou entendendo a bondade dele. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Quanto a esta casa, estou terminando, que você está edificando, Salomão, quanto a esse projeto que você está fazendo, eu vou trocar esse nome casa pelo projeto que você está edificando. Amém? Ai, querido, leva teu coração, qual seja o projeto. O projeto é em Deus. Quanto a este projeto que você está edificando, pode ser filho, pode ser um projeto familiar, pode ser um projeto ministerial. Querido, tem tantos projetos. Esse projeto com essa pessoa, com essa uma única vida. Mas você diz assim, parecendo que é pouco. Porque aquele que tem um projeto para uma vida, ele sabe quanto vale uma vida para ele. Quanto a esse projeto que você está edificando, se você andar nos meus estatutos, essa palavra é para nós, meu amado. Se fizeres os meus juízos, Ricardo, se você guardar os meus mandamentos, diz seu nome, andando neles, eu vou confirmar para contigo a minha palavra. Eu vou confirmar o que eu prometi para você, o que eu coloquei no teu coração. Eu vou confirmar essa obra, a qual eu falei a teu pai, Salomão. Esse projeto é familiar, já estava no coração dele, veio para o teu, e eu estou confirmando da mesma forma. Eu vou habitar nesse lugar. Vai habitar onde? Nesse projeto. Diga para o teu irmão, ele vai habitar nesse projeto, meu querido. Todos saberão, olha o que ele diz, querido, havia muitas nações, e ele diz, todos saberão que eu estou morando em Israel. O que ele falou? Todos. Os cananeus vão saber, os fariseus, os heveus, os jebuseus, os zeus. Todos saberão onde é a casa do Deus de Israel. Israel. Virou até sinônimo, né, querido? Que as pessoas diziam, o Deus verdadeiro mora onde? Israel. Depois ele passou a ser conhecido como Deus de Israel. Era temido o povo de Israel pela força, pelo exército numeroso, pelo armamento, pelo Deus que havia no meio deles. Eles eram temidos. Ele diz, todos saberão, eu vou morar no meio de Israel, dos filhos de Israel, e eu não vou desamparar esse povo. Querida, essa palavra de, se eu pudesse eu gritava aqui, fazia um escândalo, por dentro já estou fazendo. Essa palavra é para mim. Eu não te abandono, eu não te desamparo. Saberão que eu sou Deus na sua vida e em todas as obras que você fizer. Haverão aqueles que vão gostar de você, amar, haverão aqueles homens que vão odiar você, mas todos saberão
eu moro nele. Oh! Digno! Se é para Ele, aplauda! Ele mora em nós! Ele mora em nós! Oh! Tenha projetos, amado. Se eu andar nos estatutos, se eu andar nos mandamentos, se eu cumprir a vontade do Senhor, se eu nem pensar em voltar para trás, pastor, se eu nem pensar em ir para o mundo, se eu nem pensar em voltar para essas baladas, para essas coisas que me chamam, querido, eu não sei o que te atrai nesse mundo, mas abandone de uma vez por todas, porque seriamente com Deus, nós só ficaremos quando essas coisas já ficarem para trás. Isso faz parte do tempo de menino. Paulo disse, houve um tempo na minha vida que eu era menino inconstante, até que eu decidi ser homem. Deus só vai confiar coisas maiores quando nós estivermos posicionados. Eu quero. Vamos olhar para nossa vida curta aqui na terra. Se houver tempo de olhar, claro que é uma força de expressão, né, querido? Olhar para trás e dizer, olha, até ali eu fazia, desmanchava, mas de lá para cá a coisa parece que ficou boa. Não caiu mais. Não caiu mais. A coisa está firme. Você não vai cair mais. Fica firme, querido. Você não vai cair mais. Estou falando emocionalmente, você não vai cair mais. Em nome de Jesus, querido, seu coração não vai cair mais. Suas palavras não vão ser mais de reclamação, não, vão ser de louvor, de gratidão. Em nome de Jesus, querido, profetiza aquilo que você está vendo. Profetiza aquilo que você está vendo pela fé, com os olhos da fé. Em nome de Jesus, profetiza, querido, não o que está à sua volta, mas até onde a tua visão alcança. Caleb olhou e disse, eu não tiro o olho da minha promessa. Eu vou morar nos lugares altos. Chegaram a dizer para ele, mas tem gigante lá. Mas eles são os intrusos. 45 anos antes eu já estava disposto a tirá-los de lá. Estou tão forte ou mais forte do que antes. Vou lá e vou tirá-los. Poceiros, saiam. Esse lugar é meu por herança. Querido, o diabo só vai ficar até você não se posicionar e dizer, é meu por herança. Toma posse daquela empresa. O que você falou? Parece que eu vi o logotipo dela passando. Toma posse daquela empresa. Para de entregar para o inimigo. Toma posse do que é teu. Toma posse daquela família. Eu vou caminhar sozinho. Não, querido, em nome de Jesus. Deus te colocou nessa família. Mas pastor, é uma família. É por isso que você está lá. O projeto de Deus é usar você para atrair. Aí são tão diferentes. Me conta a novidade. Em nome de Jesus, Ele vai te usar. Um projeto maior. Você crê nisso, amado? Qual a condição de dar certo? Segue, ouve, obedece, pratica. E a garantia? Ele. Eu vou confirmar para todos. Eu moro no meio dos filhos de Israel. Amém, meu querido.